Segunda-feira de volta às aulas. Para muitos estudantes, aí tem aquela certa ansiedade, né? Um receio, um medo. A repórter Gabriela Lian foi a uma escola pública em Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo, para ouvir a expectativa dos alunos por lá. Vamos ver. A gente está numa sala de aula, mas o assunto hoje não é nem matemática, nem física, nem geografia. O papo com os alunos será sobre as expectativas nessa volta às aulas. Cada um vai escrever na lousa o que é motivo de ansiedade na vida pessoal e na vida escolar. O que te angustia em relação às provas? Acaba deixando a gente muito ansioso por conta dos resultados, por medo de não conseguir passar numa prova para entrar na faculdade pública. Eu tenho certeza do curso que eu quero fazer há um bom tempo já e eu tenho medo de acabar mudando de ideia agora no último ano. Eu quero ser enfermeira do SAMU, porque eu gosto e eu gosto de ajudar as pessoas, apesar de achar que eu sempre erro nas coisas. Se eu errar, eu vou me culpar, porque eu quero acertar a todo momento para poder orgulhar minha família, minha mãe, principalmente, tudo. Eu não sei o que eu quero exatamente. Ano passado eu queria medicina e depois mudei para jornalismo. E às vezes do nada eu tô parada e eu vejo alguém que passou em uma faculdade e eu começo a pensar o que eu quero. E eu não sei o que eu faço. A gente não sabe como vai ser o mundo lá fora. E aí isso acaba me preocupando um pouco também, né? Porque primeiro emprego não é todo mundo que consegue, ainda mais nesses tempos difíceis. O que mais me prejudica é que eu foco tanto nessa minha ansiedade que eu deixo as coisas que realmente são prioridade, deixo em segundo plano. Bom, na escola ou na adolescência a gente recebe muita pressão através dos padrões que a mídia impõe e de sempre estar perfeito, de ter que estar tudo perfeito. A beleza, a inteligência, tudo mexe um pouco e deixa os alunos e os adolescentes mais perturbados, assim diria. Eu geralmente divido essa angústia bastante com meus colegas de classe que sempre me apoiam e minha mãe. Mas eu acho que o principal é nos orgulhar e mostrar pra gente que nós somos capazes de conseguir o que a gente quer. Ô, Valesca, eu ouvi muito a palavra medo, né? Angústia, pressão. Uhum. Como é que é com o Pablo, seu filho, em casa? Como é que você lida com isso, com a pressão enquanto ele é estudante? Então, eu já digo, a pressão já vem de casa mesmo, né? Porque a gente já coloca aquela pressão, né? Quando começa a entender aquilo, vamos estudar. Olha só, eu tô pagando colégio, tô pagando explicador. Então já vem essa pressão, eles já crescem com essa pressão. E quando eles procuram o que eles querem pra vida deles, que eles falam você isso, você aquilo, já começa uma pressão própria dentro deles, entendeu? Então, assim, o Pablo sempre foi bem tranquilo, é claro, pra estudar. Todo adolescente, quando vai chegando já nos médicos, tem que ficar apertando cada vez mais. Mas, assim, nunca tive tanto problema, assim, na escola, entendeu? De ele não fazer as coisas, né? Então, bom aluno, claro, bom criança aluno. sempre apronta, né? Então, uma vez ou outra, vamos lá na escola ver o que tá acontecendo. Mas ele sempre foi um bom aluno, graças a Deus. Mas também era aquilo, né? Era muito castigo. Helga, você sofria quando voltava às aulas? Esse primeiro dia, assim, aquela segunda-feira de volta às aulas, era um sofrimento para você? Na verdade, eu estudei em colégio interno, né? 5 anos da minha vida, né? No Espírito Santo. Então, assim, era um misto de colégio amor interno? e ódio. Mas eu fui porque eu quis. Ah, é? Eu fui porque eu quis, Mas era um chegava de manhã, dormia lá? Como é que Não, era? era no Espírito Santo. Eu só vinha pra casa nas férias. E era um misto de amor e ódio. Quando chegava na escola, queria vir embora pra casa. Mas quando vinha embora pra casa, queria voltar pra escola. Então era uma ansiedade. Nas férias era uma ansiedade pra voltar pro colégio. E quando chegava na escola, era uma ansiedade pra voltar pra casa. É uma loucura. Assim. Mas foram os melhores anos da minha vida. Lá eu me musicalizei, lá eu aprendi a estudar de verdade, tomar conta arrumar minha cama, lavar minha roupa, limpar meu chão. Me tornei uma pessoa ter muito responsabilidade, melhor, né? muito mais responsável. Mais independente também, provavelmente. Eu devia ter frequentado esse colégio. Devia. Pra você foi difícil? Um ano, fiquei 5, de tanto que eu amei. Foram os melhores anos da minha vida mesmo. E pra você foi difícil? Como? Pra mim, o que? Voltar pras aulas? Voltar às aulas? Era um misto de felicidade com um pouquinho de tristeza também. Mas a felicidade durava uma semana. Até ver todos os colegas que tinham vindo pro novo indo pro novo colégio, que era o meu colégio, os novatos. Mas aí quando eu via que os novatos já estava cansado já das aulas. Mas essa ansiedade, Viviane, quando é que ela se torna uma preocupação? Quando é que chega numa fase que, olha, sinal amarelo aqui, tá ruim? Olha, não é uma boa notícia, não, que eu trago, não. É que essa situação dos jovens hoje é um pouco pior do que foi na época de vocês, na minha época. A gente tem hoje, como fenômeno da juventude, e infelizmente não só da juventude, mas da infância, a partir dos 12 anos, um altíssimo índice de depressão, suicídio e automutilação.
né? O suicídio entre jovens é a segunda causa de morte de jovens no mundo todo. A terceira no Brasil. Mas no Brasil é a terceira porque a segunda é homicídio de jovens negros na periferia das grandes cidades, né? Mas eu digo negros porque 90% das mortes em torno de 90% são de negros, de jovens. Mas não só entre jovens, entre adolescentes, quer dizer, crianças e pré-adolescentes, de 8 a 14. No ano de 2017, no mapa da violência de 2017, ficou constatado que o suicídio de crianças de 12 a 14 anos subiu 40% no Brasil em 10 anos. Loucura. Uau. A gente sabe isso, quem está me ouvindo, né? A gente ouviu isso. Lembra dos números, dos nomes que a gente tem? Tentou matar professores, se matou em São Paulo. Matou os pais e se matou. A gente tem alguns casos clássicos famosos. E isso era inédito. Primeira vez que isso aconteceu foi um absurdo, como uma criança, um adolescente e tal. Isso hoje, infelizmente, é um fenômeno. E está vinculado não a uma causa específica, mas a muitas causas. É culpa da internet. Coitada da internet, né? Tudo é culpa da internet. Não é. É uma mudança de mundo, é uma mudança de famílias. As mães e os pais não estão em casa, estão trabalhando, estão estudando à noite. É um distanciamento, talvez, nas relações entre pais e filhos. Falta vínculo afetivo. É interessante o que ela está colocando, porque, assim, culturalmente, assim, você sempre escutou Estados Unidos, Japão, que tem uma pressão bem maior. Mas Brasil... Tá mais perto do que a gente imagina. Eu me lembro quando, há 30 anos atrás, né, que a gente vivia uma situação ainda muito mais difícil que hoje no Brasil, que era um país muito sofrido, né? A gente dizia, mas o Brasil não tem suicídio. Era uma frase que a gente usava, né? Exatamente. Dizia, o Brasil, pelo menos, é um país alegre. Então, isso sempre foi nossa marca. Por isso que o Brasil hoje figura entre um dos países que mais aumenta o suicídio, porque não tinha. Né? Então, cresce muito, porque não existia, especialmente de crianças. A gente acompanhou vários pela mídia. Quem se interessa, dá uma olhada que você vai ver vários. Fora os que tentam e não conseguem, fora os que se automutilam com lâminas, ou as crianças que simplesmente ficam trancadas em casa e não saem para absolutamente nada. Nada. Né? Tem o isolado também, que não se machuca, mas que sofre. Então, a juventude está sofrendo. Não é no Brasil, é no mundo todo. Precisamos encontrar maneiras para diminuir esse processo. E uma das maneiras, e é nisso que eu tenho trabalhado muito, a gente já falou isso aqui nesse programa algumas vezes, que é exatamente a escola ganhar uma outra característica. Por isso eu reforcei aquela ideia, né, de que todo mundo passa por uma tragédia na vida, né? Não apenas quando todo mundo está junto como embrumadinho, mas a vida causa tragédias na vida de cada um. Então, a escola precisa entender que a maior função dela não é produzir conteúdo e conhecimento mais, porque conteúdo e conhecimento vão muito bem, obrigado. A tecnologia está indo bem. Não é culpada de nada, mas ela está indo muito bem. Quem não está indo bem é o humano. O ser humano está num processo de desgaste. Então, de que adianta a gente ter, por exemplo, um grande investimento da medicina para curar doenças, né? Sendo que uma pessoa que passa por isso ali na frente vai acabar ela mesma. Mas o que você sugere? A escola ficar mais próxima do aluno? A escola tem que dar ouvidos a ele? A escola tem que ser um lugar de ação e não de passividade. Tem que ser um lugar em que jovens atuem, trabalhem, né? Discutam política, sociedade, mundo. A escola tem que ser um lugar vivo, uma porção pulsante do mundo. Os jovens têm que aprender que eles podem atuar e mudar a sociedade, porque eles olham para o mundo e não gostam. Mas se na escola eles ganham poder e compreensão de que é possível mudar a realidade, e a gente sabe que é, né? De um lado, tanto para mal quanto para melhor. Então, os jovens têm que ganhar essa força. Ou seja, mais do que uma matéria de matemática, de português, mas também cuidar esse lado emocional, psicológico. Agora, essa coisa de entender, né, o sentimento, de controlar o sentimento, não é fácil nem pra gente, que tem maturidade. Exatamente. Quando eu chamava, bastidor aqui pra vocês, enquanto eu chamava o comercial, e aí o comercial entrou, o Rômulo comentou, só os adolescentes? A régua também. Os adultos também, principalmente os adultos, comentamos aqui, né?